Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Degustação Teológica. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Davi Domenicali, sou o pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, também sou teólogo de formação, e esse é o nosso canal de degustação sobre temas ligados à igreja, à fé cristã, ao cotidiano de forma geral, sempre a partir de uma perspectiva cristã, protestante evangélica. E nós estamos aqui para ajudar você a iniciar aí o seu pensamento, né, dentro da perspectiva teológica, de modo introdutório, sempre, né? Mas que possa ajudar você a degustar e ter interesse em se aprofundar nos assuntos propostos. O vídeo hoje é para dar uma resposta, é tipo uma resposta que dou aqui a críticas, né, de algumas pessoas, né, que fizeram, que algumas pessoas fizeram, né, críticas que algumas pessoas fizeram a mim em alguns vídeos que gravei, né, meses atrás. Quais são os vídeos que eu gravei? Esse vídeo aí, ó, as heresias da teologia liberal, tá certo? Veja bem esse vídeo aí, tá no meu canal. Eu até gostaria que, se você pudesse, procurasse esse vídeo e você assistisse, esse que você tá vendo aí. Nesse vídeo eu aponto a teologia progressista de alguns líderes da igreja atual, e quando eu falo de atual, estou falando do ano de 2024. Afinal, estou gravando esse vídeo hoje, né, no dia 10 de outubro de 2024. Então tá fresquinho o vídeo, né? E esses líderes dos quais eu trato, né, o assunto acerca deles, são líderes conhecidos, né, aqui no nosso país. E eu no vídeo falei de Ricardo Gondim, falei do pastor Ed Renekiewicz e também do Caio Fábio, né? Eu usei esses três, poderia usar muitos outros, mas usei esses três como exemplo, né, para mostrar para as pessoas que ainda hoje, a pauta ou pautas que foram trazidas lá no passado pela teologia liberal ainda encontra voz, tá? Lógico que eu no vídeo lá não falo dessa forma, mas eu já estou esclarecendo aqui nesse vídeo para deixar isso muito claro, tá certo? Porque algumas pessoas apareceram lá dizendo isso não é teologia liberal, Ed Renekiewicz, Caio Fábio e o Gondim podem ser no máximo cristãos progressistas, né? Mas não teólogos liberais, né? E alguns vêm dizendo isso não é teologia liberal do que você está falando e tal. E eu vim para fazer esse vídeo para mostrar que sim, mas é óbvio que é uma teologia liberal em um outro contexto histórico, né, querido? Porque aquela teologia liberal, tá? Que tinham vários pressupostos, e muitos desses pressupostos já caíram em desuso por conta da mudança, né, da questão da sociedade, até pelos avanços científicos e também pelo avanço dos estudos bíblicos, né? Já que a teologia, como ciência, está sempre em movimento, é óbvio, né, que tem muitas coisas que aqueles teólogos liberais do século XVIII, XIX e no seu auge, no século início e até os meados do século XX, é óbvio que eles perderam a força, eles já não estão mais vivos no sentido de ser extremamente utilizado, de serem extremamente utilizados, e como se muitas pautas deles ali ainda fossem relevantes. Obviamente que não. Porém, eles deixam legado, porém eles deixam linhas a serem seguidas.
eles deixaram portas. E é nesse ponto que o liberalismo continua. É nesse ponto dessas portas de continuidade, dessas linhas, dessas estradas que ainda podem ser percorridas a partir dos fundamentos do liberalismo de séculos atrás, é que mantém ainda o liberalismo respirando, atuando e, acredite, forte, tá? Forte, é isso mesmo. E eu também tenho o costume de dizer que liberalismo teológico como a porta de entrada, né, dá realmente uma condição do progressismo entrar em cena. Tá? Então, isso eu afirmo aqui e afirmo em todos os vídeos. E continuo afirmando, independente dos críticos. Sim, o progressismo teológico, ou o progressismo evangélico, nem é teológico, né? O pensamento progressista evangélico, ou o pensamento progressista cristão, como vocês querem chamar, ele não encontra espaço na ortodoxia histórica conservadora. Não encontra espaço nem para o diálogo. É por isso que muitos vão dizer que os ortodoxos conservadores históricos são fundamentalistas e radicais. O que eu discordo profundamente, inclusive fiz um vídeo, né? Esse vídeo que você está vendo aí, ó, qual é a diferença entre o liberal, o ortodoxo e o fundamentalista radical. Eu fiz esse vídeo mostrando algumas diferenças. Lógico que é um vídeo com diferenças básicas, é óbvio que é um vídeo com diferenças bem introdutório, e é um ponto de vista meu também esse vídeo, ok? Talvez nem todos concordem comigo nesse ponto, mas estamos aqui justamente para isso, para debater ideias, né? Agora, uma coisa é certa. Eu desafio alguém a achar que a afirmar que um progressista ele encontrou voz dentro da ortodoxia. É difícil. Por que difícil? Porque a ortodoxia, ela vai trabalhar com vários princípios que são caríssimos a ela. A ortodoxia, a teologia da ortodoxia histórica cristã conservadora. É dessa que eu estou falando. Por exemplo, na ortodoxia, por exemplo, a palavra de Deus, ela é inerrante. Se você começar a dizer, a palavra de Deus ela não é suficiente, ou ela não é totalmente completa, ou ela não acerta em tudo ou contém erros, querido, você já é um liberal. Sim, porque os teólogos liberais lá do século XVIII, século XIX e século XX andaram por esse caminho. Eles trabalharam a crítica histórica, usaram, embora não sejam os únicos a trabalhar com a crítica histórica, mas eles se apropriaram muito bem dela, tá? Para começar a dizer que nem tudo na Bíblia havia uma inspiração divina, muitas coisas foram colocadas ali pelos homens, ok? Começaram a fazer uma leitura bíblica muito mais antropocêntrica do que teocêntrica. Isso que eu estou falando para você é liberalismo do século XVIII, XIX e XX. Se alguém vem aqui no meu vídeo e negar isso, aí quem não sabe o que é liberalismo é você, querido, né? E aí eles trabalharam para ajustar, né? Para ajustar o pensamento teológico dentro das exigências racionalistas, iluministas da filosofia moderna e do cientificismo do século XVIII, XIX e XX. Eles acabaram encaixando, adaptando a teologia para dar resposta ao homem moderno. E aí, para isso, começaram a reinterpretar trechos das escrituras, a dizer que tem coisas ali que foram os homens que colocaram. Então a inspiração divina começou a ser questionada também, como a ortodoxia apresenta, o liberalismo em algumas das suas correntes
com abordagens de alguns teólogos liberais, começaram a questionar também até essa questão da inspiração, né? Trazendo outras interpretações para a inspiração divina das Escrituras. Portanto, logo começaram a dizer também que muitas coisas eram humanas, né? Muitas coisas ali era ideia humana, influência humana, cultura humana, e você então vai dividindo, né? O que é de Deus, o que é do homem, o que é de Deus, o que é do homem. E logo a Bíblia ela deixa de ser totalmente inspirada e também passa a ter descrédito no que diz respeito à sua inerrância, tá? Isso é um trabalho desenvolvido, sim, lógico, não da noite para o dia, mas ao longo de décadas e séculos pelos estudiosos liberais da Bíblia. Simplesmente isso, querido. Tá? Não adianta. Então, quando eu peguei aquele vídeo, né? Aquele vídeo lá. Aliás, deixa eu voltar ao pensamento que eu interrompi. Então, é por isso que eu digo que os progressistas, eles dificilmente eles conseguem abraçar totalmente a ortodoxia histórica cristã conservadora. Por quê? Porque se eles irem, né? Vamos pegar o progressista. Se eles irem forem abordar questões atuais, por exemplo, vamos pegar a problemática LGBT. LGBTQ+, YZH, né? Tem um monte de nomes aí depois do T, né? Se você pegar hoje essa coisa desse mundo que a gente está vivendo atualmente, no século XXI, essa grande discussão, essa coisa das minorias, se você for pegar isso, tem igrejas que já estão começando a dizer, não, a Bíblia, nesse ponto aqui, precisa ser reinterpretada, ela não é suficiente, precisamos atualizar sua leitura, sua interpretação. É o mesmo que os teólogos liberais fizeram. Vocês vão negar isso aqui? Então, eles não negam, por exemplo, que Jesus, esses progressistas hoje, eles não negam que Jesus é o Senhor, eles não negam a ressurreição de Jesus, eles não negam a vinda literal de Jesus. Ok, isso é ortodoxo. Isso é ortodoxo. Mas quando eles vão aceitar, por exemplo, fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher, na igreja, eles não podem ser mais ortodoxos. Agora eles têm que abraçar uma ideia liberal. E qual que é a ideia liberal? Precisamos adaptar a Bíblia ao contexto atual do homem moderno. Só que lá atrás era a questão da ciência. Hoje é a questão da cultura. Hoje é a questão social. Hoje é a questão política. E outras coisas relacionadas. Tá? Poderia ser também ciência, se fosse hoje a discussão, né? O auge da mudança e transformação do mundo fosse a ciência, a razão para como tudo que o homem precisa ter, né, ou que deve ter, como foi a grande ideia iluminista, né, e racionalista dos séculos 18, né, 17, 18. Lá, isso é que influenciou a teologia, que passou a trazer ideias, né, desconstruindo aquilo que a ortodoxia prezava, para adaptar-se a uma explicação, trazendo uma explicação, adaptar-se àquele momento, para trazer uma explicação razoável ao homem daquele tempo. Então, aparecem o Schleiermacher, né, que é do finalzinho do século XIX, né, aliás, isso, finalzinho do século XIX, ele, né, 1870, por aí, ele vai aparecer no cenário aí. Então, tem ele, né? Depois você vai encontrar vários outros teólogos, né, que vão desenvolvendo sua teologia, seu pensamento. Aí tem os alemães, né? Tem os norte-americanos e muitos outros. E entre esses tantos que eu estou falando, tem o Rudolf Bultmann, que vai trabalhar a ideia de mito, né, e fato, o que na Bíblia é mito, o que é fato. Aí se questionam os milagres, né? Milagres não são necessariamente
literais, ou seja, não precisamos fazer uma leitura literal da Bíblia, que eles realmente aconteceram, mas era possível entender de modo científico e também entender como metáfora. Entender como metáfora, entender como simbólico, entender como uma narrativa mítica, entender como metáfora, acho que eu já falei, uma alegoria, entendeu? E diminuindo a ideia de literalidade das escrituras. Sim, queridos, os liberais trabalharam muito isso. Lógico que não é só isso, é óbvio que não é só isso, mas eles trabalharam muito isso, certo? E hoje, é por isso que eu digo que o progressismo, ele encontra voz nas ideias lançadas pelo liberalismo lá atrás, eles ainda encontram dessa forma, nesse mesmo caminho, nesta porta que o liberalismo deixou aberta, eles encontram espaço para trabalhar sua ideia, ok? Por isso que eu disse que o progressismo e o liberalismo hoje, o liberalismo de ontem anda de mãos dadas com o progressismo de hoje. Por isso que eu digo que nesse vídeo que você viu agora, esse aí, procura no meu canal, tá? E não é só esse vídeo não, tem esse outro também, onde eu critico, dá uma olhada aí, eu critico também as ideias liberais do Ed Renekiewicz, tá? Eu critico aí também as ideias liberais do Ed Renekiewicz, tá certo? Coloco esse outro vídeo, os equívocos aí de Ed Renekiewicz e Ricardo Gondim, tá? Eu usei sim o nome deles explicitamente, né? Porque são pessoas públicas, eles ensinam na internet e vamos falar real, os caras vivem detonando as igrejas, os caras vivem detonando pastores, detonando todo mundo. Então nem adianta vir aqui, pessoal, dizer, você tá detonando os caras. Não, minha ideia nem é detonar os caras, eles que sigam o caminho deles lá à vontade, fiquem em paz. Mas tem um detalhe, né? Eu sou um ministro do evangelho e sou defensor da ortodoxia cristã evangélica conservadora. Eu tenho que fazer esse vídeo, preciso sim muitas vezes fazer apontamentos, já que esse pessoal tá forte na internet e disseminando toda a sua teologia progressista e, por que não dizer, sim, com resquícios do liberalismo teológico que foi criado e desenvolvido lá atrás. Por exemplo, eu vou pegar agora um trechinho do pastor ortodoxo, tá, que é presbiteriano e muito conhecido pelos irmãos, já foi chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é um homem também, tem aí o seu, além de ser bacharel em teologia, tem o seu mestrado, né, em teologia, é um mestre, né, eu nem sei se ele tem o doutorado aí, né, mas deve ter o doutorado também, mas independente da titulação, sabe, um bom teólogo faz teologia. Ele não precisa se esconder atrás de seus títulos acadêmicos. Tem péssimos teólogos com um monte de títulos. Tem alguns que até com pós-doutorado, mas são péssimos, né? Fazem um desserviço para o reino de Deus e levam uma teologia totalmente antropocêntrica ao invés de teocêntrica para o meio acadêmico, né? E lá no meio do acadêmico, lógico que é um lugar de debate, o meio acadêmico é mesmo um lugar de discussão, tá certo? Na academia tá certo. Mas não dá para trazer isso para as nossas igrejas, muito menos para a nossa vida cristã, porque isso seria esmagar a nossa fé, tá? Por isso que eu sou absolutamente contra o liberalismo teológico e o progressismo cristão. Sou conservador, ortodoxo, histórico, sim. Ok, pessoal? Agora, vamos lá. Olha o que o Augusto Nicodemos fala nesse vídeo aí. Dá uma olhadinha o que foram, né? O que fizeram alguns teólogos liberais. E ele vai citar alguns nomes dos teólogos liberais. Esse trechinho, são 3 minutos e meio. Olha aí. Quarto movimento. Liberalismo teológico. Liberalismo teológico é aquele movimento acontecido há 250, 300 anos atrás, começou na Alemanha, como um movimento histórico, já cessou, mas deixou as suas ideias e raízes, que, em última análise, nega aquilo que Paulo disse, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou literalmente de entre os mortos. Você toma, por exemplo, Rudolf Bultmann, um dos ícones do liberalismo. Analisando
O credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, virá para julgar os vivos e os mortos. Ele disse que a única coisa histórica ali é aquela frase: padeceu sob Pôncio Pilatos. O resto é teologia da igreja. O resto é invenção da igreja. O liberalismo teológico nega a autoridade da Escritura, nega o sobrenatural na Escritura, não crê nos milagres bíblicos, entende que a ressurreição de Jesus, na verdade, é uma interpretação que os discípulos de Jesus fizeram pós-Páscoa do Jesus da história, transformando no Cristo da fé. Que quando os cristãos falam de ressurreição na Bíblia, não é que Jesus ressuscitou literalmente, mas é que a morte dele ganha sentido no querigma, na pregação. Então, da mesma forma que a gente diz assim: Steve Jobs vai viver eternamente, morreu ontem o Steve Jobs, ele vai viver eternamente toda vez que eu olhar para um iPhone. Eles dizem que é a mesma coisa toda vez que os discípulos pregavam que Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitava. Mas não houve de fato a revivificação de um cadáver naquele terceiro dia, naquela sepultura. Os liberais estão em todo lugar, nas escolas teológicas, e é uma pena porque quando os irmãos pentecostais sentiram a necessidade de teologia, depois de não terem prestado muita atenção para essa necessidade durante muitos anos, começaram a mandar os seus obreiros para pegar a educação teológica, mandaram para escolas onde havia liberais, e não poucos entraram crentes, e já no primeiro ano estavam no mínimo confusos, e muitos outros perderam a fé. Liberal não faz missões, liberais não acreditam em plantação de igreja, liberais não multiplicam crentes, eles não levantam oferta missionária, o máximo que eles fazem é obra social. O liberalismo é forte no Brasil, e ele é uma ameaça à missão da igreja de anunciar o evangelho a todas as nações, porque eles são também universalistas. Então, você entendeu? Você viu que o Augusto Nicodemos falou? Então, assim, sim, o liberalismo lá do século XVIII, XIX e XX deixou portas abertas, sim, ao questionar as escrituras e a trazer ideias do mito nas escrituras, né? A trazer a ideia existencialista, né? Do existencialismo para alguns debates que envolvem aí a mística cristã, né? E isso, querendo ou não, distorce o que é realmente a proposta da Bíblia para as nossas vidas. Distorce de fato o que é a nossa fé em Deus e qual é a proposta do nosso Deus para as nossas vidas. Distorce, essa que é a realidade, ok? E dizer que o liberalismo não é isso é desonesto de quem o diz. É óbvio que liberais também tiveram sua contribuição. É lógico que os teólogos liberais também fizeram bons trabalhos em alguns comentários, tiveram também obras importantes, eu não estou discutindo isso. Eu estou pegando os pontos negativos do liberalismo teológico para mostrar como foi danoso lá atrás e que ele sim deixou ecos, deixou resquícios, deixou legado, deixou seus dissidentes com portas abertas de entrada para hoje esses pastores modernos, filósofos cristãos modernos e também para o progressismo cristão ter espaço a partir de coisas que foram cultivadas lá atrás, entende? Então não dá para dizer que não existe o liberalismo teológico. Ele não existe mais, e não é isso. Claro que é isso. Senão eu tô errado, senão Augusto Nicodemos também tá. E quer ver outra coisa? Você viu que na fala do Augusto Nicodemos, se você quiser, volta o vídeo e veja. Ele termina dizendo, eles são universalistas, né? E é verdade. O pastor Ed Renekiewicz, por exemplo, ele não é universalista? Pô, tem vários vídeos dele dizendo aí que acha que ninguém vai pro inferno, cara. Né? Aliás, tem outro vídeo que ele questiona até a existência. E se você não quiser chamar de inferno, eu vou respeitar, porque a discussão sobre inferno ela é mais profunda, né? A gente sabe que inferno é uma palavra latina. A gente sabe que essa concepção do lugar de tormento, ela muda de contexto para contexto. Isso é fato, tá?
Então é o Hades, né? O Guiena, seja como você quiser chamar, mas a Bíblia, independente dos nomes que você queira dar, a Bíblia fala, querido, de um lugar de tormento, tá? Inclusive, eu quero que você assista esse vídeo no meu canal. Olha aí, ó. Vão para o inferno, né? Ninguém vai para o inferno não existe. Esse vídeo, esse título aí, ó. Procura no meu canal, assista também, onde eu falo um pouquinho dessas questões, tá? E nesses vídeos que eu mostrei para você, eu faço essa crítica, porque o Caio Fábio, Ricardo Godin e Ed Renekiewicz, eles acreditam no inferno existencialista, ou, aliás, no inferno existencial. Parece que não é aquele inferno pós-morte, entendeu? E eu tô usando a palavra inferno, mas se você falar, não, pastor, inferno foi uma palavra inventada, tá, então muda o termo, usa o lugar de castigo eterno, lugar de perdição eterna, lugar de sofrimento eterno, lugar de tormenta pós-morte, porque esse a Bíblia fala. Em Mateus capítulo 25, Jesus faz uma referência. É óbvio que Jesus fazia referência ao Guiena, ao Hades, porque era o que se entendia no seu tempo. Jesus não poderia usar uma outra linguagem. Mas Jesus, ele deixa claro que esse lugar pós-morte, Mateus capítulo 25, tá lá, leia a sua Bíblia. Ele diz o seguinte, que existe um lugar, e não é aqui na Terra, é numa região que eu acredito que seja alguma coisa espiritual, né? Portanto, só pode ser para o pós-morte, né? Ou pós-juízo, seja como for. Ele diz que foi preparado. Esse lugar de tormenta, de sofrimento, foi preparado para o diabo e seus anjos, cara. Para o diabo e os demônios. Jesus falou. Então não pode ser existencial. E diz que os ímpios, os que não quiseram ouvir Deus, irão para lá com o diabo e seus anjos. Irão ser castigados com eles lá. Então foi Jesus que falou isso. Leia a sua Bíblia, compreenda. Isso é fato, queridos, e é caríssimo para a ortodoxia. Por isso que a gente diz, pense na tua alma, cuidado com a tua alma. Ora, afinal de contas, o juízo vai ser para quê? Você que é ortodoxo acredita na volta de Jesus que vai julgar a todos e os condenados serão lançados onde? Né? Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, queridos, nós precisamos valorizar a ortodoxia. E o universalismo, ele pressupõe de que, porque Jesus morreu, é quase uma hipergraça. Não estou dizendo que é, mas é como se estivesse ali, né? Meio que paralelo à ideia de hipergraça. Jesus morreu na cruz, está todo mundo salvo. Né? Ninguém se perde mais. Do jeito que o pecado entrou no mundo por causa de Adão, todo mundo ficou pecador. Jesus morreu na cruz, então agora está todo mundo livre do pecado. E crendo nele ou não, aceitando ele ou não, deixando o pecado ou não, interessa. Está todo mundo salvo pela cruz de Cristo. Isso aí é uma banalização da fé. João 3,16, Jesus disse, porque Deus amou o mundo, é verdade, e enviou o seu único filho, aliás, nem é o único filho, o filho unigênito, tá? O Filho unigênito, que é Cristo, enviou ele para que todo aquele que nele crê, é uma condição, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é então para todos, mas para todo aquele que nele crê. E aí esses progressistas que bebem na fonte da teologia liberal, eles querem inclusive deturpar isso, né? Então o universalismo é também uma discussão lá atrás do século 19 e 20 sobre a entrada, a salvação eterna, sobre a condição do perdão para todos os pecadores. Essa ideia de universalista, ela é uma coisa mais antiga e que ainda hoje tem vozes, por exemplo, que encontra vozes, né? Que encontra, como Ed Renekiewicz, Ricardo Godin, por exemplo, e Caio Fábio. Eu usei esses três porque eu já disse, são influentes. Tem muitos outros, mas eu usei esses três, são bem influentes. Ok? Então, estão distorcendo. Você viu aí o vídeo do Augusto Nicodemos, e ele termina a fala dizendo, a maioria deles são universalistas. Tá? Aliás, eu tô com um livro muito interessante, que é esse aqui, ó, Contra a Teologia Liberal, tá vendo? Contra a Teologia Liberal, pela CPAD. É um livro para falar contra a teologia liberal mesmo, do teólogo Roger Olson. Olha isso.
Um bom livro, um livro prático. Agora, eu quero ler para vocês uns trechinhos. Eu não vou ler muita coisa, mas preste atenção. O livro aberto aqui, ó. Vou ler uns trechinhos para você, só para você ver. Página 15. Diz assim. O Roger Olson falando, ó. Como eu já disse, eu gostaria de enfatizar que não tenho desejo algum de trucidar os cristãos liberais. Não os odeio, mas tenho amor por eles. Simplesmente penso que a teologia deles é seriamente falha, a ponto de o cristianismo liberal não poder ser considerado autenticamente cristão. A honestidade exige que os cristãos liberais admitam que romperam o cordão da continuidade entre sua religião e o cristianismo histórico. O cristianismo histórico, clássico e ortodoxo, a ponto de estarem seguindo uma religião diferente. Roger Olson diz isso, que há um rompimento entre o cristianismo histórico e essa teologia liberal que teve início lá no século XVIII, foi crescendo no século XIX, chegou no seu auge no início do século XX, é fato, tá? E os que mantêm ainda algumas ideias liberais, por isso que hoje eu afirmo que ela está viva nesse sentido, que ela encontra ainda vozes na atualidade, apesar de alguns conceitos diferentes, mas com a mesma raiz, os mesmos fundamentos e princípios liberais. Ok? Nesse ponto que eu digo que esses pastores que eu citei são progressistas, porém encontram apoio para sustentar seu progressismo em bases da teologia liberal e não ortodoxa. Ok? E quando eu falei da questão da Bíblia, foi justamente porque o próprio Ed Renekiewicz já disse que tinha que atualizar a Bíblia. Alguns vão dizer que não é isso que ele disse, né? Mas é isso que ele disse sim. Tá? De que a Bíblia não é suficiente para algumas questões. E ainda ele diz que fala muito sobre releitura bíblica. E é essa ideia que os liberais usaram para encaixar o pensamento moderno na forma de compreender a Bíblia. Assim, o Ed Renekiewicz também, como Caio Fábio e Goldin, eles vêm e usam essa coisa, essa ideia, justamente para ter espaço para encaixar aquilo que hoje, né, aquele movimento, o movimento LGBT, feminista e outros, né, possam encontrar seu espaço dentro da igreja e também na teologia, inclusive validando suas práticas. A partir do momento que você precisa de uma nova leitura, uma nova interpretação, uma nova hermenêutica. É isso que os liberais fizeram. Não é a mesma técnica? Não é a mesma coisa? Só que ao invés de cientificismo e racionalismo, e humanismo e romancismo, você pega o quê? Você pega o movimento social, você pega o movimento de minorias, você pega as pautas sociais e de grupos. Só isso. Mas a forma é a mesma. Tá? Então, tá errado. Aí o Roger Olson continua dizendo, tô lendo o livro, ainda na página 15, não direi que os cristãos liberais não são cristãos, mas defenderei que a teologia deles mas defenderei que a teologia deles não é autenticamente cristã. Tá? A teologia deles não é autenticamente cristã. Tá certo? Ele diz ainda, na medida em que o cristianismo é uma questão de coração e não de mente, os cristãos liberais podem ser autenticamente cristãos, dentro da sua ideia, da sua ideologia lá. Né? Ele vai dizer aqui ainda, em minha opinião, baseada em muitos anos de estudo do cristianismo liberal, porque o Roger Olson fez esse estudo, é que a teologia liberal não é autenticamente cristã, porque ela distancia-se radicalmente da ortodoxia cristã bíblica tradicional. Ponto final. Página 16. Ok? Ele vai citar aqui também, alguns
teólogos ou historiadores do liberalismo que vão falar sobre o liberalismo. Roger Walson, estou lendo o livro. Quer ver aqui? Tem um outro trecho aqui que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte. Ele fala aqui que ele fala de Schleiermacher, né? Ele fala de Schleiermacher aqui, que era um pastor, educador intelectual, público e teólogo alemão, né? Ele é quase universalmente considerado o fundador da teologia liberal, como se fosse o pai da teologia liberal, tá? Tô lendo agora aqui o livro, página 26. E aí ele vai dizer o seguinte, vamos ver aqui o que ele comenta. Algo novo aparecia em Schleiermacher. É ruim de falar esse nome aqui, cara. Já vi gente pronunciando de um jeito, gente pronunciando de outro. Mas enfim, com ele nascia o cristianismo liberal. Todavia, o que ele deu à luz tratava-se de uma nova espécie, não sendo mais o cristianismo autêntico. Os liberais posteriores apoiaram-se em seus ombros, usando outras metáforas, e seguiram pelo caminho que ele desbravou. Tá vendo só? Os seus seguidores não concordam com todos os detalhes, mas todos concordam com a sua abordagem básica. Qual que é essa abordagem básica? Roger Walson fala. Expressar o cristianismo de uma forma moderna. É isso. Um dos pontos fundamentais, básicos para todo teólogo liberal. Tá certo? Vamos ver aqui. Ele vai colocar aqui, ó. Eu vou ler mais um trecho aqui. Ele vai citar aqui um historiador. Deixa eu achar aqui a página. Ele cita um historiador que é profundamente conhecedor do liberalismo. É o Gary Dorian. Ele diz assim, ó. Gary Dorian, ou Dorian, é de longe o mais preparado e altamente respeitado historiador da tradição cristã liberal. Dorian declara: os pensadores cristãos liberais defendem que a religião deveria ser interpretada a partir do ponto de vista do conhecimento e da experiência moderna. Ele enfatiza a rejeição da autoridade externa por parte da teologia liberal e sua dependência da autoridade do eu, inclusive na religião, inclusive no cristianismo. Segundo Dorian, né? Mesmo que houvesse e que haja variedades dentro do cristianismo liberal e da teologia liberal, algo une todos como uma única tradição. Certo? E aí ele vai acrescentar, o que é isso? Toda a teologia liberal norte-americana tem sido modernista. Ela é modernista. No que se refere ao deslocamento das normas do evangelho por uma cosmovisão moderna. Lembrando que eu estou lendo a página 29, tá? Mas quais são as normas do evangelho? E quais são os aspectos míticos do cristianismo, considerados problemáticos e que devem ser deslocados ou substituídos? Como mostrarei nos capítulos doutrinários, a começar pelo capítulo 3. Eles incluem a Bíblia como palavra de Deus, sobrenaturalmente inspirada, é algo que os liberais vão questionar. Deus como um ser pessoal acima da natureza, soberano, onipotente e imutável, algo que eles vão questionar também. Inclusive, nesse meu vídeo aí, ó, contra as heresias de Goldin e Kivitz, e também nesse vídeo aí, contra as heresias da teologia liberal, eu mostro aí para vocês, o Ricardo Goldin,
ele tweetou antes do Twitter virar X, antes do Twitter se tornar o X do Elon Musk, né? Era Twitter antes, né? Na época do Twitter, ele colocou um Twitter. Lá no outro vídeo eu mostro. Hoje aqui eu não vou mostrar não, mas lá eu mostro. Eu não sei, se eu achar a imagem, eu coloco aqui para vocês o que ele tweetou. Ele falou que ele não é mais evangélico, certo? E aí a gente concorda. Porque ele não acredita na inerrância das escrituras, não acredita mais. Não acredita que Deus tem o controle de tudo, cara. Ele coloca lá, isso aqui não é fake news não, é fato. Ele mesmo tweetou isso. Né? Nós temos o print, né, da tweetagem dele. Então, o Ricardo Godin, ele trabalha muito com aquela teologia relacional, né? Onde Deus não tem o controle de tudo, que algumas coisas já estão, sei lá, Deus mesmo quis deixar algumas coisas a própria vontade, né? A própria natureza. E ele sofre com a natureza, ele sofre com as coisas. Tem coisa que Deus não sabe, não é tudo que Deus sabe do amanhã. Deus, ele tem todo o poder, mas ele mesmo se limita a não saber do amanhã. Essas coisas aí, mano, é sinistro. Inclusive, se você for procurar aí no Google, polêmicas no Google, no YouTube, polêmicas lá atrás, quando o Ricardo Godin, ele falou em bom som isso aí, em alto som, isso que eu tô comentando com você, lá no começo, antes de o pessoal perceber que ele estava bebendo bastante no antigo liberalismo teológico e abrindo-se para o progressismo, você vai ver que ele é refutado, ele é refutado pelo Augusto Nicodemos. Né? Augusto Nicodemos rebate ele publicamente, porque ele escreveu essa coisa aí de uma ideia de uma teologia relacional, um Deus relacional, aquela coisa toda não é um Deus relacional no sentido do Deus que se relaciona, tá? Não é nesse sentido. É o sentido daquela ideia da teologia que aborda o que eu acabei de falar, de um Deus limitado, de um Deus que se limitou. E ele deixou que coisas seguissem o seu curso natural, portanto, tem coisas do futuro que nem Deus mesmo sabe e também não controla, ou não quer controlar. É algo assim, mais ou menos dessa forma aí, tá? Lógico, deve ter mais aspectos para se explorar, mas basicamente é essa a ideia, tá? E ele falou isso aí, o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, rebateu ele. Isso aí foi um bom tempo atrás, nem sei quando foi. Mas pesquisa que você vai achar. É que me veio a memória agora. Tô gravando o vídeo, me veio a memória, tá? Então é isso. Então os caras, eles têm dificuldade com a soberania de Deus, com a onipotência de Deus, com a imutabilidade de Deus. Eles têm essas dificuldades, entendeu? É uma coisa que tem em contra voz, pensamento em alguns teólogos liberais. Isso não é progressismo, é teologia liberal, tá? E aí, quer ver? Outra coisa? Ele vai dizer aqui ainda, ó, página Roger Walson, lendo Roger Walson, página 30. Os milagres, inclusive a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Ou seja, alguns teólogos vão ter dificuldade com milagre, como eu já falei no começo do vídeo, é isso que o Roger Walson está falando. E que, inclusive, ele está citando o historiador aqui, Gary Dorian, ou Dorian, né? E aí ele está dizendo isso aqui, que os teólogos liberais têm dificuldade com os milagres e tem também, alguns deles chegaram até mesmo a interpretar a ressurreição de Jesus como metáfora, como uma alegoria, algo assim, simbólica. Tipo assim, toda vez que alguém prega, e o Nicodemos falou isso no vídeo dele. Eu acho que o Nicodemos deve ter falado isso no vídeo dele. Quando alguém prega, né? O Espírito de Cristo que está no meio da igreja, pela ação do Espírito Santo, traz a vida novamente, a esperança, a fé, a força. Então, Jesus está vivo na palavra, Jesus está vivo na pregação. E não porque ele ressuscitou em corpo e osso, né? Corpo em carne e osso. Ele não ressuscitou em carne e osso lá do sepulcro ao terceiro dia. Isso seria uma metáfora, seria um mito, né? Olha as ideias dos caras. E um dos caras que falaram isso lá no passado, queridos, foi Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann fala isso, tá? Tem alguns teólogos que não acreditam na volta literal de Jesus, né?
como Moltmann falava, ele trazia uma tese, uma teoria, ou uma teologia, tentando, pelo menos, discutir, ainda que filosoficamente, que seja, né? Que a volta de Jesus seria uma volta utópica e Jesus jamais vai voltar, mas há uma esperança que dá continuidade na plantação do reino de Deus. E o reino de Deus vem quando o evangelho todo é pregado e Cristo está na pregação, Cristo está nas pessoas, Cristo está na igreja. Logo, quando todos forem evangelizados nos 4 cantos da terra, haverá a transformação total do ser humano pelo poder da pregação. E aí vem o reino de Deus, essa é a volta de Jesus. Né? Então, assim, é uns negócios doidos, né? E lógico, tem mais profundidade essa coisa do monte, mas eu estou falando para você basicamente o que está em torno da ideia central, ok? Para não vir um crítico aí falando, não, o Moltmann, você não leu totalmente a teologia da esperança do Moltmann. Tá, e tem outras coisas que ele fala, eu sei, mas eu estou falando do ponto central, a ideia central, tá? Por isso que eu estou tentando explicar, galera, falar para mim que Goldin, Kivitz, Caio Fábio, né? Eles não bebem na fonte da teologia liberal e não tem coisas na teologia deles que é liberal. Meu, você que tá muito enganado, querido. É você que tá, viajando. E tem mais. Sim, eles também têm coisas de ortodoxia. Tá? Eles também têm. Eles também crê. Muitos, não o Goldin, mas acho que o Kivitz crê na volta de Jesus. Goldin não. Né? Pelo menos, não sei se ele crê agora, mas naquela época que ele tweetou, ele não cria não. Talvez o Ed Nikiewicz acho que crê na volta de Jesus. Eu acho que o Caio Fábio crê também. Nisso eles são ortodoxos. Mas quando eles falam do inferno existencial, universalismo, eles são o quê? Liberais. Vocês entendem isso? E eles são progressistas. Por quê? Porque eles abraçam a ideia de união homoafetiva. Né? O Ed está no caminho ainda, né? Se aceitando aí aos poucos, implantando aos poucos, por etapas lá na IBAB. Mas na Bethesda, o Goldin já faz até casamento e acabou. Né? De homem com homem, mulher com mulher. E nós não estamos fazendo esse vídeo para criar uma homofobia, tá? Criar um desrespeito. Opa, bati o pé aqui, ó. Eita. Criar um ambiente de desrespeito, de desafeto aos homossexuais de modo algum. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo da igreja e a homoafetividade. Tá? Eu coloquei, ó, esse vídeo aí, ó, tá no meu canal. É uma pregação, não sei se o áudio tá 100%, tá? Não é um áudio 100%, mas é uma mensagem que eu ministrei, se não me engano, há 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, lá na Igreja Batista Fraternidade. Procura o meu canal. E lá eu explico sobre essa questão, né, da identidade, das tentações, de que nós somos todos pecadores. Eu coloco lá, né? E você vai entender direitinho lá a minha explicação. Tá? Então não tem essa de homofobia, mas só que assim, Deus não nos permitiu, queridos, fazer casamento, unir, abençoar uniões homoafetivas. Né? Muito menos ele aprovou práticas homossexuais. Jamais. Então não podemos. O que todo homoafetivo convertido vai fazer, ele ou ela, é abraçar a castidade, o celibato, né? E seguir Jesus se preenchendo de Cristo sem cometer o pecado. É isso. Muito simples, tá? É uma realidade que para alguns pode ser meio dura, mas é uma realidade que mostra que esse mundo é passageiro, mas Jesus nos criou para a sua glória. Beleza? E quem se converte só quer a glória de Jesus, só quer a glória de Deus. Essa é a realidade. Bom, aí ele vai dizer o seguinte, ó, complementando aqui, tá? Página 30. Todos os teólogos liberais negam a existência do inferno, transformando-o na falta da consciência ou presença divina. E acreditam na salvação universal, viu? Independentemente da forma como a salvação é definida. Tá certo? Ele está dando aqui ideia, assim, mostrando, né, alguns conceitos que estão ligados à teologia liberal. Tá? É lógico que ele vai falar muitas outras coisas aqui.
Enfim. Bom, senão eu vou ler o livro todo, né? Não é essa a ideia. Mas tá aqui, ó. Contra a Teologia Liberal, pela CPAD, do doutor, pregador, teólogo Roger Olson, tá? Que é respeitado aí na academia de modo mundial, beleza? É isso, pessoal. Então, eu tô trazendo uma resposta aqui dizendo sim, tem liberalismo teológico, sim, em alguns pontos, lógico, não é em tudo, mas algumas ideias de Goldin, de Caio Fábio e também de Kivitz, tá? Essa é um vídeo resposta aos que fizeram as críticas. Lembrando que eles também têm algumas coisas de ortodoxia, principalmente principalmente Caio Fábio e Ed Renekiewicz, eles têm também coisas da ortodoxia que eles mantiveram na sua forma de entender a Bíblia. Tem coisas que eles rejeitaram da ortodoxia e abraçaram essas ideias, como eu falei, do universalismo, do inferno ser apenas existencialista e outras coisas que eles também discutem, é liberal. E eles, a questão das escrituras, né, de como relativizar alguns pontos das escrituras, né, uma nova hermenêutica, isso é meio liberal, tá? É da fonte liberal. E aí eles aplicam esse espaço que tem e abraçam o progressismo, que eles são progressistas, tá? Então é isso. Esse é o vídeo, tá? Bom, eu espero que você ficou até aqui. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Curte esse vídeo e compartilha na sua rede social com um amigo, enfim. Vou deixar daqui a pouco o endereço da igreja, o convite para você. Vou dar dica de faculdade teológica ou de curso bíblico onde você pode estudar, se você quiser se aprofundar. E também vou fechar com um trechinho do vídeo de uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá? Hernandes Dias Lopes deixa um trechinho de um vídeo aí, acho que é 1 minuto ou menos, do Hernandes Dias Lopes falando do perigo do liberalismo teológico na igreja, tá? E depois já entrarei com a agenda, o convite e o endereço da igreja e depois as dicas de cursos teológicos. Obrigado. Continue conosco. Obrigado aos inscritos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha o Brasil, e você vai ver no Brasil denominações inteiras que já se renderam ao liberalismo. Você vai ver seminários aqui no Brasil que não creem mais que este livro é a palavra de Deus, e até seminários ortodoxos que professores se levantam, não, mas Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, isso aí não é histórico, isso aí é uma metáfora, isso aí é um mito, isso aí não é verdade, Adão e Eva não existiram, a criação não existiu. Meus amados irmãos, no dia que as pessoas deixaram de crer que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, então a igreja não tem mais o que pregar. Olha o Brasil, e você vai ver mega igrejas, mega templos lotados, mas não tem evangelho, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre a fé salvadora, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre santificação, não se prega sobre o céu, nem sobre o inferno, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito.
a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos, os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.